Então, Adriana, por favor, você pode ler para a gente? Oi, boa noite. Posso sim. Vamos lá. Colaboradores, do livro de Francisco Cândido Xavier, livro Calma, né? Pelo Espírito Emmanuel. Obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem concurso de alguém. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade exigido no levantamento das boas obras. Se te encontras na condução de empreendimento ligado ao interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certos círculos de criaturas, empenhas no socorro ao próximo. Empenhadas. Oi? Empenhadas, isso. Empenhadas, desculpa. Empenhadas no socorro ao próximo ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração do conhecimento superior. Arma-te de paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Recorda o lavrador que prepara o solo, semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Cooperadores não nascem feitos, nem Cristo os teve. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho, a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova, num campo adverso onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Se pretendes a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhe assegurem estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam, em nome do Senhor. Aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Obrigado, querida. Algum irmão gostaria de comentar a lição? Um só, pessoal. Vamos ouvir um só. Pode falar. Eu posso comentar? Pode, tem alguém depois... falando? Não, pode falar, Adriana. Tá. Depois a Suzy complementa. Não, só rapidinho. Primeira vez que acontece assim, de eu ler e já ter essa ideia na cabeça, que eu tenho certa dificuldade assim, com leitura para compreender. É aquilo, né? Ninguém está pronto, né? Como diz o próprio texto, né? Que a gente sempre, eu mesma sou uma dessas, que eu falo assim, mas eu não tenho nada a oferecer a ninguém, o que eu vou ensinar, né? O que eu vou me voluntariar aqui? Vou me voluntariar para varrer chão, né? Porque, assim, eu acho que o que eu sei da minha profissão não é importante para eu passar para outras pessoas. Então, na verdade, ninguém não é preparado, né? Você não tem que estar preparado. Justamente para a evolução, eu acho que é importante a gente galgar, né? Essa forma com que a gente vai oferecendo o que tem de melhor. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente tem é aquilo que está na nossa mente. Mas quando a gente se entrega ao voluntariado, à colaboração de fazer um mundo melhor no nosso entorno, que seja por enquanto, o trabalho vai aparecendo, né? E isso tem acontecido na minha vida. E eu acho que é importante isso. Você nunca falar assim, eu não tenho nada, como eu falava, né? Eu não tenho nada a oferecer, então não vou me voluntariar. Não, se voluntaria, espera.
que o serviço aparece, né? Aí. Isso Obrigado. aí. Diga, Suzy. Eu faço minhas as palavras da Adriana. O que me consola é que Jesus não desiste da gente. Ele acredita que a cada dia ele acredita em nós e nós, a cada dia, que a gente possa realmente buscar nos melhorarmos para auxiliar Jesus nessa seara bendita, né? Porque o que me consola é isso, é que eu sei que ainda com os meus erros, ainda com as minhas falhas, eu vou conseguir em algum momento ser muito útil para Jesus, ou pouco útil, mas eu quero ser útil. Eu não vou desistir de me melhorar a cada dia. Isso é importante na vida de cada um. A gente se sente muito pequeno, mas Jesus nos ama tanto, ele confia tanto na gente, que a gente não pode desistir nunca de sermos melhores, de olharmos para os nossos irmãos, ajudarmos de alguma forma, às vezes nem financeira, uma prece, um abraço, um ouvido, ouvir o que o outro tem a dizer. Ele está, às vezes, precisando de um ombro amigo, de alguém que olhe para ele e fale: meu irmão, fala, eu estou aqui para te ouvir. E depois a gente dá um abraço, faz uma prece, às vezes nem é financeiro, mas é a gente se predispor a estar ali para quando Jesus precisar da gente. Obrigado, Suzy. Diga, Silvânia. Boa noite. Boa noite. Eu não... Engraçado que eu li, mas eu entendi o que a Suzy falou, que a Adriana, mas eu vi como dessa forma. Você tem um conhecimento sobre alguma coisa em qualquer área. Você Fiquei sem dinheiro. Oi? Não, som aberto, pode falar. Você tem um conhecimento. Então, você não pode fazer nada sozinho. Você precisa de colaboradores em algum setor. Então, você ter esse conhecimento, manter só em você, não é o certo, porque você não consegue fazer nada sozinho. Sempre precisa de alguém. E aí, para você multiplicar esse conhecimento, para que você tenha outra pessoa sabendo daquilo que você sabe, para você ter mais alguém, ter outras pessoas, você precisa ser paciente com a pessoa, ser compreensivo, entender que cada um tem um tempo para conseguir entender as coisas. Se você já sabe, você volta um pouquinho e tenha essa paciência que o texto diz. Eu achei muito bonito aquela comparação que foi feita ali com relação à terra. A Ará, que tem um parágrafo que ele fala isso, esse cuidado de a terra e proteger e tal. Então, é mais ou menos isso, você ter esse cuidado, porque essa pessoa que você precisa que ele tenha o conhecimento que você tem, ela vai te auxiliar lá na frente, porque, como diz, ninguém faz nada sozinho, né? Você pode precisar dela, então é necessário que tenha esse conhecimento que você tem. Eu vi por esse lado, não sei se está Obrigado, certo. Silvânia. Diga, Flávia. Ontem eu vi eu não sei se foi no Jorge Elerrar, né? Não sei, não falo sobre o nome dele, outra vez errado. Eu acho que foi. Elarra. Eu acho que foi no Pinga Fogo que eu escutei, ou se não me engano. Ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim que caridade não é nada a ver com dinheiro. Que tem gente que acha que não faço caridade porque eu não tenho dinheiro, eu vou fazer quando eu tiver, né? Aí ele falou uma frase que eu achei bacana. Ele falou que ajuda material é beneficência. E caridade é você escutar o outro, mas escutar mesmo, se dedicar, ajudar de formas que não têm relação financeira. Se você puder fazer as duas coisas, ótimo. Todo mundo precisa, tem muita gente carente que precisa dessa ação beneficente, né? Mas que caridade é isso. Às vezes a pessoa liga para a gente, você está assim, fulana fala para caramba, eu não estou com paciência de escutar, e que isso é falta de caridade. Às vezes uma pessoa te liga precisando conversar, ou um companheiro da família mesmo, que é mais problemático, que precisa de mais carinho, mais atenção, que isso tudo é caridade, se escutar alguém. Eu achei muito interessante isso que ele falou. Obrigado, Flavinho. É a opinião do companheiro, né? Mas o próprio Evangelho nos diz que existe a caridade material e a caridade espiritual.
Caridade é tudo aquilo que nós fizermos despretensiosamente em favor de alguém, para aliviarmos aquele sofrimento. Das várias maneiras, né? A beneficência é um braço da caridade. A indulgência é outro braço da caridade. Então, tem várias maneiras da caridade se apresentar e nós nos utilizarmos desses meios para também fazermos a nossa parte. Vamos, então, fazer... Tanto que ele fala, né? Se puder fazer as duas, ótimo. Isso, ótimo. Às vezes não pode ajudar financeiramente, que você tenha pelo menos assim, essa caridade, né? de ações para com o próximo, né? De fazer o bem. Perfeito, isso aí. Bom, vamos pedir ao nosso irmão Carlos Santos fazer a nossa prece? Pode, Carlos? Prazer. Por favor. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Que os amigos espirituais possam iluminar os nossos orientadores, possamos ter um aproveitamento bom no nosso estudo. Estamos iniciando mais um mês, nesse ano de 2023, o mês dos nossos companheiros autistas, vieram ao mundo com essa missão. E com a graça de Jesus, possamos iniciar os nossos estudos na noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Quem pode fazer a leitura para a gente das perguntas? Quer que eu faça, Marco? Pode ser. Vamos lá. Boa noite a todos. Paramos na 656, correto? Correto. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Ok. Uma resposta bastante lógica, né? Porque, claro que cada um de nós é um dínamo, né? Capaz de gerar o seu quanto de energia, né? De impulsionar, através da sua vontade, esse desejo de auxiliar, né? Que é a adoração, e muitas das vezes aqui a adoração no sentido da nossa referência para com Deus. Cada um pode potencializar esse relacionamento, claro que individualmente, é perfeitamente possível. Quando nós agregamos mais pessoas com a mesma intenção, é natural que isso se potencialize. É igual quando nós temos uma pilha sozinha, ela é capaz de ter um resultado. Quando nós enfileiramos uma sequência de pilhas, aumenta-se exponencialmente a sua capacidade de realização. Assim também é conosco, né? Então, claro que quando nós estivermos reunidos com o mesmo propósito, esse propósito comum se torna potencializado, né? Então, é o que os espíritos nos respondem aqui a essa pergunta, né, que Kardec fala em relação à adoração, né? Serve também não só para adoração em relação a Deus, mas também quando nós, muitas vezes aqui, pedimos para alguém que esteja precisando, né, de um auxílio. Todos nós, então, impulsionamos o nosso desejo de auxiliar para aquele companheiro, potencializando, amplificando os recursos que a espiritualidade pode lançar mão em favor daquele a quem se direciona. Diga, Carlos. Como nada é por acaso, né, tem um pouco a ver com o texto lá dos colaboradores. Sim. Quando se unem, potencializa o que é de bom para seguir em frente. Aí, isso mesmo. Tudo bem? Diga, Angélica. Não, você quando fala todos no propósito comum, então eu entendo que se nós todos aqui estivermos, você fala, vamos orar pela paz no mundo, é um propósito comum, né? Então todos nós estaremos reunidos com essa intenção. Mas eu pergunto assim, nem sempre durante uma missa todos têm o mesmo propósito.
Sim. Então, o efeito não é assim também, né? Não, olha Todos só. reunidos. Não, o que eu acho que você está querendo dizer, me corrija se eu estiver errado, é se todos nós mentalizarmos aqui um propósito, automaticamente aquele propósito vai ocorrer. Não digo ocorrer, mas assim, tem mais validade, né? Se todos nós aqui estivermos com o mesmo propósito, que eu disse, a paz mundial. Então, Ok. não que vai ocorrer, mas a gente está pedindo com A gente mais está força. colocando, a gente está colocando, somando recursos a um Uhum, propósito. Estamos somando recursos. sim. Isso significa que esse nosso lote, vamos dizer assim, esse nosso lote de recursos seja suficiente para que o resultado venha a se promover. Mas estamos contribuindo, de alguma maneira, na intenção daquilo que se direciona a petição, né, as vibrações, as mentalizações. Claro que nós, de alguma maneira, como lá o trabalhador da última hora, vamos estar fazendo a nossa parte para que aquilo que a gente está direcionando venha a acontecer. Mas não depende só disso. Eu Não entendo. depende só disso. Muitas outras ações que vão ser adicionadas ou contrárias, né, vão também contribuir com esse resultado final. Então, é nesse sentido. A pergunta de Kardec ela é importante, por quê? Porque se os espíritos disseram assim, não, olha, a adoração individual ela é muito mais importante do que a coletiva. Ela vai dar muito mais resultado do que a coletiva. Qual a intenção que hoje nós estaremos aqui? Não vou me juntar a orar com ninguém, não. Eu vou orar sozinho porque a minha é mais importante, é mais forte, é mais isso, é mais aquilo. Então, os espíritos foram muito assertivos quando disseram, olha, a sua adoração, a sua oração individual, ela é importante, mas quando somadas às outras, com a mesma intenção, o mesmo propósito, ela se potencializa. Isso é uma lei da física, né? E como a lei da física é uma lei natural, naturalmente, ela também demonstra, né, o resultado daquilo que nós estamos ouvindo os espíritos dizer aqui. Dessa maneira. A questão aqui, então, é a intenção mesmo, né? Quando há uma mesma intenção. Então, quando há uma mesma intenção, quando há um propósito comum, por afinidade, já estudamos sobre isso, né? Elas vão, então, o quê? Se agregar. Então, isso vai dar uma fortaleza, uma potencialidade maior àquilo que se pede. É o mesmo símbolo do feixe de varas. Né? Uma vara isolada, qualquer criança quebra. Um feixe de varas, até um adulto terá dificuldade de quebrá-la. É a mesma figura, né, que retrata isso que os irmãos estão nos dizendo. Obrigada. Diga, Valdemir. Só lembrando, tem uma página do Emmanuel que ele fala que quando nós fazemos uma prece, nós emitimos, ou sai, uma prece sincera, obviamente, saindo do coração, nós emitimos uma espécie de um quantum de luz. Então, se um faz, dois fazem, 3, 10, 100 pessoas fazem uma prece com a mesma intenção, esse quantum fica multiplicado por 100. Então, nós aumentamos enormemente essa potencialidade. Kardec fala lá que é preferível pequenos grupos, desde que unânime, desde que harmônico, do que um grupo muito grande. E, como a Angélica falou, um está pensando em uma coisa, está pensando em outra, aí só vai valer aqueles que estão afinizados. Os outros estão atrapalhando. É o que acontece na sala de passe, que muitas vezes o passista precisa ser isolado para não atrapalhar o trabalho. O André Luiz fala isso, né? De isolar o passista, o médium que está dando passe, para não atrapalhar o trabalho. Então, quem está numa reunião dessa, numa missa, como ela falou, e tem uma intenção oposta, contrária, cara, está atrapalhando. É uma pessoa que está adoecida espiritualmente, com certeza. Ok, mais alguém? Podemos seguir? Vamos em frente. Vida contemplativa, 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa
uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Aí ele cita aqui a pergunta 640. Isso, nós já passamos. Então, pessoal, aqui a resposta ela é muito clara. Então, a gente sabe que o próprio Jesus falou, né? Aquele que fizer a um dos pequeninos é a mim que faz. Então, Deus não precisa que nós fiquemos adorando, que nós o façamos na nossa atitude benevolente para com o próximo. É desta maneira que nós vamos adorá-lo. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Está lá. Fazer o bem ao próximo. Melhorar quem nós somos. Sermos pessoas melhores. E não será se isolando, com todo o respeito que assim adote, no monastério, ficando lá 24 horas por dia, 7 dias na semana, orando para Deus, que nós estaremos contribuindo para isso. Está aqui muito claro na resposta que os Espíritos nos dão. Então, mas ele não faz nem o bem nem o mal, faz o mal. Quando não se faz o bem, é o mal que se faz. Então, não tem escapatória, né? Muitos irmãos ainda não compreendem isso. Ok, beleza. Não estamos aqui para julgar ninguém, nem criticar ninguém. Mas a lucidez que a doutrina espírita nos traz é para que a gente reflita. Então, toda oportunidade que tivermos de fazer o bem, seja para quem for, façamos. Façamos a nossa parte. Porque desta maneira, nós estaremos adorando a Deus da melhor maneira que Ele espera de cada um de nós. Diga, Silvânia. Mauro, eu até lendo essa pergunta, hoje de tarde, eu fiz uma anotação aqui, eu queria, assim, só um esclarecimento, porque eu fiquei com dúvida. Existe uma igreja em Paris, né, que as freiras, elas revezam, e ficam 24 horas, como você citou aí o monastério, né, 24 horas por dia, eles se revezam, são equipes que revezam para a oração. E, assim, quando eu anotei isso, e agora você falando, e a questão da que a Angélica falou, eu acho que, nesse caso, vale assim, tem a ver com a intenção também, porque isso acontece desde 1885, quando começou isso, né? E elas fazem, inclusive na pandemia, elas não podiam sair e voltar, então tiveram que algumas elas tiveram que ficar lá dentro e revezavam para pelo menos ter 14 delas revezando para não deixar de orar, de fazer a oração, até pedindo com relação ao fim da pandemia também. Mas nesse caso, então, eu fiquei na dúvida, porque até então, mesmo eu sendo espírita, eu entendia que era válido, porque, por exemplo, a própria irmã Dulce, no filme dela, a irmã Dulce, acho que sim, ela fala que tem uma pessoa que não pode mais fazer o trabalho que fazia, porque teve um problema de saúde, e ela pede a prece, ela pede a oração, que aquela pessoa interceda, que ela peça para poder as doações continuarem, não é? Então, eu acho que eu não sei se é Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce, acho que é Madre Teresa de Calcutá, e que ela pede isso a uma das colaboradoras dela. Então,
Nesse caso, não é certo? Eu fiquei na dúvida. Te confesso que fiquei na dúvida. Não é que não seja certo. Tanto é certo que na pergunta anterior nos falou da importância dessa adoração da prece, principalmente a coletiva. Agora, ela orava para quê? Não era para que o recurso de auxílio não faltasse? O propósito da vida dela não era ficar orando, era que os meios surgissem para a tarefa do bem. Uma finalidade, né? Então elas não ficavam exclusivamente para apenas orar. Elas tinham outras tarefas no bem. Então, é diferente do que os espíritos responderam aqui. Ó. Olha o que eles responderam. Então, Kardec perguntou, olha, os homens que se consagram à vida contemplativa, então, tem uma caixa fechada, vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? Olha o que ele está descrevendo, a pergunta de Kardec. A vida contemplativa, então, ele não faz outra coisa a não ser contemplar a criação. E ficar pensando em Deus. Ele restringiu ali a atividade. O que os espíritos disseram? Não. Tem algum mérito? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem é fazer o mal. Deus quer que o homem pense nele. Olha lá, olha a Madre Teresa pensando em Deus, não é? Vamos pedir para que não falte os meios. Pense nele, mas não quer que só nele pensem, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Então, não vou lá ajudar não, porque eu vou ficar aqui orando. Eu não vou fazer isso aqui pelo fulano não, porque eu vou ficar aqui orando. Eu não tenho tempo de orar pela pessoa que está doente não, porque eu estou orando a Deus. Então... Não. E também, desculpa te interromper, agora me veio aqui no pensamento, elas não faziam só isso, né? Elas tinham um rodízio, tem um rodízio. Então, quando não estão ali naquele momento que é um trabalho, vamos que seja assim, aquelas horas, elas estão fazendo outras atividades. É isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Diga, Flavinha. Eu acho essa resposta excelente, gente. Excelente. E essa palavra que são inúteis, eu sempre assim, eu sempre achei muito estranho esse exemplo do monastério que você deu aí, por exemplo. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas acho que a pessoa tem que ter um hiperfoco para ela conseguir ficar mais de 1 hora com um pensamento voltado para isso. Eu acho que já é difícil. Eu acho que com o tempo, com muita prática, você até consegue. Mas o dia tem 24 horas. Se você tirar 8 para você descansar, são 16 horas que você tem do seu dia. Eu acho que no monastério tem outras coisas para fazer também. Mas que grande parte do tempo, tudo sempre é naquele negócio de contemplação, tarará. Eu acho que não tem como você falar que você fica muitas horas com o seu foco naquilo, rezando, orando. É muito complicado, porque a nossa mente ela é muito ágil. Eu não acredito que organicamente você consiga ficar tantas horas do seu dia focado no pensamento só de uma coisa. Eu tenho essa dúvida, assim, orgânica também, eu acho que a gente não consegue. Você pode ser até uma pessoa focada, mas é muitas horas que eles fazem isso, sabe? E realmente, assim, não produzem nada de útil. Eu também acho essa resposta espetacular. Porque nós somos muito diferentes, né? Nós não somos iguais uns aos outros. E muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas com a mesma afinidade, né? Com o mesmo momento. E é o que leva à formação dessas sociedades. Aqueles que não se adaptam a isso que a Flavinha falou, né? Que têm uma mente muito ativa, ou que vão se sentir ali enclausuradas, né, sufocadas em uma atividade rotineira, né, elas não persistem. Por isso que tem um processo de admissão antes, né?
Então, só aqueles que realmente abdicam de muitas coisas e se encontram nessas atividades é que permanecem. Mas também temos que lembrar que todos nós estamos em estágios em nossa caminhada evolutiva. Para alguns, ele acha que isso é muito importante, é dessa maneira que ela vai se conectar com Deus, talvez ela precise disso, né? Olha lá o caso lá no Sexo e Obsessão, do cara que era pedófilo e pediu para ter ajuda para vencer isso na próxima encarnação, e ele veio dentro de foi ser padre, né? Foi para dentro de um monastério, tentar frear as suas inclinações. Então, são meios, né? São recursos de vivências que estão à disposição da divindade para que nós possamos dar aí um salto de qualidade no nosso processo, não só de conhecimento, mas também de frear os nossos impulsos ainda moralmente deficitários, né? Mas, então, é isso. Chegará o momento em que nós, todos nós, né, a grande maioria da humanidade, entenderá que o trabalho é a melhor oração. O trabalho no bem é a melhor forma de nós adorarmos a Deus, né? E assim seremos mais diligentes, mais proativos no bem. Podemos seguir? Vamos em Temos frente. agora da prece. A prece, 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo. A prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ok. Ronald, você está com o ventilador perto de você aí? Oh. Então, é o barulho que está fazendo aqui passar. É isso. É isso mesmo. É o teu ventilador. Tem um jato aí passando de vez em quando. Quer que eu repita? Eu te ligo. Não, deu para entender. Não, deu para entender. Tranquilo. Então, gente, olha só. Então, aqui a resposta dos espíritos, nada contradiz o anterior. A prece é importante, nós já vimos aqui em que momento essa prece é importante, nos momentos de agradecimento, nos momentos de apelo, nos momentos de aflição. A prece sempre é um mecanismo que nós podemos usar para todos os instantes das nossas vidas, mas que elas não se resumam a isso. Que nós possamos, efetivamente, entender que a melhor e maior prece, assim como a adoração, que podemos fazer a Deus é o trabalho no bem. É isso. Se fizermos isso e esquecermos de fazer a prece, Deus estará feliz. Se não fizermos o bem, mas não esquecermos de fazer a prece, Deus vai nos colocar, assim, esse pessoal ainda precisa aprender um pouco mais. Diga, Cátia. Kátia, você fechou o vídeo e deixou... Ela fechou o vídeo. Me enrolei. A minha pergunta é meio esquisitinha, mas é o seguinte. Prece é igual meditar? Meditar é igual dormir? Não. Não? Não. Faz duas perguntas. São duas perguntas. Não, e não faz duas perguntas. Prece é igual meditar? Não. Não. Meditar é igual dormir? Também não. Também não. O que é meditar, gente? Porque não entra na minha cabeça. Kátia, meditar é você disciplinar a sua mente para um propósito. Okay? Isso é meditar. É você disciplinar, educar a sua mente, exercitar essa modulação para que naquele instante você se esvazie daquilo que não é importante e se preencha do que é importante para aquele objetivo. Então, você pode meditar visando a sua saúde,
você pode meditar visando o bem da humanidade. São propósitos diferentes em que você vai focar, vai modular, vai educar o seu pensamento para aquele propósito. A prece é um mecanismo de comunhão com o mais alto. Então, você utiliza essa educação mental para isso. Mas não necessariamente você dependa disso. Porque muitas das vezes, em desespero, nós emitimos uma prece e ela é ouvida. E, de forma alguma, isso é uma meditação. Ok? E meditar não é dormir. A meditação pode levar ao sono. Ah, isso é importante ouvir. Mas jamais dormir é sinônimo de meditar. Não é mesmo. Não, porque às vezes tem um senhor que vai lá no programa do Valdemir, que é o Sérgio Breves. Todas as vezes ele fala em meditação. Eu tento, eu juro que eu tento. Mas 5 minutos depois eu já estou roncando. Entendeu? Eu tento meditar, eu tento entender o processo, mas não dá. Eu admiro muito ele, mas não dá, não dá. Ok. Kátia, você tem que fazer numa hora, não que não seja na hora de dormir. Você já está cansada, com sono. Você vai para a cama, fazer meditação na cama. Relaxa. Não vai dar outra coisa. Você não, mas eu não faço na hora de dormir, não faço. Eu faço em lugar, assim, na sala, no sofá, sentada. Mas não dá, cara, eu durmo sentada, amigo. Vamos adiante. Denir, quando a gente tem a mente muito acelerada, acho que a Catita é igual eu. Cara, eu estou morando num lugar que é roça. No sul da minha casa é um açude. Eu desço lá para baixo, eu sento lá, eu tento meditar. Só tem barulho de passarinho ao meu entorno. Valdenir, eu tenho uma dificuldade disso. Eu sento lá às vezes de tarde assim, eu consigo fazer uma oração, mas a meditação eu acho que eu não faço. Eu fico lá no máximo assim, uns 10 minutos, aí eu faço uma oração, aí eu vou tentando esvaziar minha mente, igual eu vejo que são as técnicas. Quando eu vejo, já estou levantando, já vou fazendo outra coisa no caminho. Eu não consigo desacelerar, que igual a meditação exige. Eu não consigo também. Flávia, eu preciso duas coisas. Eu tenho tudo a favor aqui para mim fazer, tudo a favor. Lugar tranquilo, bonito, natureza, tudo. Eu tenho tudo a favor, eu não consigo. Você só tem de favor do seu interior. Primeiro precisa de disciplina. E você não vai fazer 5 minutos de meditação no primeiro dia ou no primeiro mês. Tenta fazer 1 minuto. Só 1 minuto. Passa uma semana fazendo 1 minuto só. Porque você acaba se punindo e desistindo, até no processo inconsciente, de fazer porque você não conseguiu aquele objetivo que você planejou. Crie uma meta menor, uma expectativa menor. Vou ficar 1 minuto. Se você ficar 1 minuto focado, sei lá, foca na sua respiração. Foca no ar entrando e saindo. 1 minuto é suficiente. É claro que depois você vai aumentando, conforme a Gláucia disse aí. Então, você vai aumentando, chega um ponto que você passa horas. O Sérgio passa um final de semana, ele passa 30, 40 horas sem falar com ninguém. No encontro de meditação que ele faz. Ele passa 12 horas meditando. Eu não consigo. Mas 5 minutos eu consigo. Tá ótimo. Então, é por aí. Não é querer fazer tudo de uma vez só, porque é igual você querer criar músculo no primeiro dia da academia. Cheguei lá, malhei, agora eu estou fortão. Não vai ser, né? A gente vai ter que esperar o tempo. E antes de passar a palavra aí para o Pedro e para a Neide, lembrar que a meditação não é uma atividade passiva, é uma atividade ativa. Sim, então, nós temos que ter um motivo para meditar.
porque você vai começar a fazer esse trabalho interior, né? Então, é algo que a gente vai gradativamente conquistando, né? Controlando, e daí a gente consegue expandir mais essa atividade. A respiração é um grande condutor da meditação, né? Existem técnicas que nos ajudam bastante nesse início de processo. Diga, Pedro. Mauro, boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito preocupado agora na resposta dos espíritos, considerando ainda que eu sou orgulhoso, sou egoísta, então Deus não vai me ouvir? Não, não é que não vai te ouvir. Não tem nada a ver com Deus não ouvir. Ele vai sempre nos ouvir, mas atender é outra história. Ah, perfeito. Entendi agora. Okay? Diga, Neide. Não, é só para um esclarecimento aí com vocês. A meditação guiada, vocês acham que ela é válida? Para começar, sim. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, tipo a Flávia. Então, se ela começar ouvindo, pense nisso, imagine isso, ela vai focando naquele exercício. Depois, ela não precisa mais disso. Mas, para começar, eu acho válido. Obrigada. Como entendimento e exercício da técnica, né? A gente pode lançar mão, sim, de alguém que nos conduza ali nesse processo, alguém que saiba, né, fazer essa condução. Vamos ler aqui. Eu comento isso com as minhas irmãs. A minha irmã falou assim, Flávia, você mora num lugar tão tranquilo. Você fica lá no fundo do seu quintal, lá com aquele açude, lá você não consegue meditar. Eu fico lá no máximo uns 10 minutos. Não é o meio externo que vai nos induzir a meditação. Mas, assim, para completar, eu ainda tenho assim, o silêncio para me ajudar. Não posso falar que eu moro num lugar barulhento, que me distrai, entendeu? Eu não tenho essa desculpa. Esse barulhinho de açude, eu ia dormir o dia inteiro. Bom, vamos aqui no chat, né? No chat, a Glaucia colocou, né? Elas estão acostumadas a meditar. Existem monges que fazem maratonas de meditações. É possível, sim, meditar por horas e horas. Sim, até dias. Mas é aquilo que os espíritos estão nos dizendo, né? Uma vida contemplativa é, sim, algo que não é bem... não deveria ser o nosso objetivo de vida, né? Aí a Flavinha colocou, né? Acredito que com prática consigam, sim, tudo é a prática, é o exercício. A Glaucia depois colocou, né? Você pode meditar lavando a louça e focar no exato momento, desligando de tudo e se focando no que está fazendo, né? Isso também eu não creio que seja isso meditar, né? Você se isolar do que está acontecendo à sua volta, você não está meditando. Você está, sim, se isolando momentaneamente daquele espaço, né? Mas, por exemplo, se você está lavando louça, você vai continuar com o teu foco lavando a louça. Senão a louça vai cair da tua mão, vai quebrar. Então, a sua atenção está para aquilo ali. Mas você está se desconectando do mundo externo. É parte de um exercício para a meditação, né? Neste caso, a Glaucia continua, né? Neste caso, Flávia, você observar tudo ao seu redor e viver tudo isso é uma meditação, desligar de tudo e estar presente no momento. Vou ter que discordar da Glaucia de novo. Isso não é meditação. A meditação, volto a dizer, ela é um processo ativo. Pode ser uma contemplação. Contemplar, sim. Eu posso fazer isso que a Glaucia falou. Eu vou contemplar a natureza, eu vou contemplar uma atitude que alguém teve, vou contemplar os meus filhos crescendo, aquele momento em que eles estão ali. Eu posso olhar para isso e contemplar. Mas isso não é meditar. São ações diferentes. Vamos lá, Angélica, diga lá. É com relação à fala do Pedro, que ele falou que ficou preocupado, né? Porque aí está dizendo que a prece
um homem fútil, egoísta, orgulhoso. Eu acho assim que no estágio que nós já estamos, Pedro, mesmo que nós sejamos muito assim ainda orgulhosos, tenhamos um pouco de egoísmo, nós estamos nos esforçando muito para modificar esse tipo de comportamento, de sentimento, né? Então, eu acho, Mauro, que Deus até pode atender as nossas preces, sim, porque, inclusive, ele fala aí, ó, se for um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade, porque eu, com os meus defeitos, eu acho que eu, quando oro, se eu peço alguma coisa a Deus e eu ainda tenho todos esses defeitos, ele pode até me atender. Ele escuta e pode até me atender, se isso for bom para mim, né? Então, eu acho que o Pedro, assim, está preocupado, mas nós estamos no caminho para corrigir. E que nós estamos sendo agradáveis a Deus. Então, mas olha só. A gente, às vezes, mistura um pouco as coisas. Não é a nossa condição que vai ter a senha para Deus nos ouvir. Podemos ser o mais miserável dos seres, mas se no momento nós estivermos, de fato, sinceramente arrependidos e de verdadeira humildade em relação a Deus, ele não só vai nos ouvir, como vai nos enviar o auxílio que precisamos. Olha o exemplo do André Luiz. Passou lá sofrendo anos lá no nosso lar. Quando ele fez a primeira prece dele, honesta, verdadeira, sentida, ele teve o auxílio. Então, você acha que Deus não estava ouvindo? Estava. Mas ele ainda não era um ser arrependido. Essa é a condição, gente. Olha aqui. Ele falou lá, ó. Mas não creais que o toque há do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que, ele falou lá, se ele continuar fútil, orgulhoso e egoísta, vai continuar arrastando corrente. Agora, se esse momento, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade, ele vai receber o auxílio. Porque, senão, nós não demonstramos ainda nenhuma mudança honesta, sincera, para que nós saiamos daquela condição. Se não demonstramos, o sofrimento pelo qual escolhemos passar ainda é o remédio que precisamos. É isso. Não é que Deus fica lá, não, agora não quero ouvir ninguém, não. Não, ele ouve. Mas ele está em condição de ser auxiliado? Não. Então, deixa ele lá. Deixa ele pensar mais um bocadinho. Olha quando a gente bota as nossas crianças na cadeirinha de pensar. Não é? Faz uma arte lá. Vai para a cadeirinha de pensar. Aí, de vez em quando, a gente vai lá. E aí, já pensou? Ah, ainda está aborrecido? Fica mais um bocadinho aí na cadeirinha de pensar. Então, Deus tem as nossas cadeirinhas de pensar. Quando a gente, então, se arrepender do que fez, não, mamãe, eu não vou fazer mais, me desculpa. Ah, então pode sair da cadeirinha de pensar. Mas, às vezes, eu não sei nem do que arrepender, Mauro. Ué, então você tem que fazer um passo antes, que é olhar para dentro de si, se entender, identificar aquilo que, de fato, é mais premente na sua vida, demonstrar uma atitude de transformação e pedir a Deus que te ajude. E ele vai te ajudar. Só tem aquele ditado, né? Cuidado com o que pedes, porque pode conseguir. Eu acho que é uma questão mais de merecimento, né? Assim, dessas coisas que a gente traz de provações onde está o mesmo. merecimento? A resposta diz onde está o merecimento. Olha aqui. Onde está o merecimento nessa resposta? No sincero arrependimento. Arrependimento da verdadeira humildade. Então, se você demonstrar isso, você está dizendo para Deus, agora você merece. Ah, mas aí eu tenho que demonstrar de uma forma quase que inconsciente, quer dizer, das minhas atitudes, do que eu estou resgatando, aceitando. Não,
Angélica, isso? olha, de novo, no caso do André Luiz. Pegar ele por Eu estou exemplo. achando a palavra arrependimento muito pesada, aí, assim, conscientemente, entendeu? Não é Não, consciente. Olha Eu aqui, arrepender consciente. Vamos pegar o exemplo do André Luiz. Mas André Luiz estava desencarnado já. Ué, tanto faz, é meu espírito. Tá bom, vamos para o encarnado? Paulo. Saulo. Que virou Paulo Saulo. mudou totalmente a vida dele, né? Mudou depois. Depois. E não deixou de se arrepender. Jesus falou para ele, Paulo, por que me persegue? Até aquele momento, quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos. Depois que ele entendeu a mensagem de Jesus e fez brilhar nele essa luz de transformação, ele deixa de ser Paulo, passa a ser Saulo e começa toda uma vida de dedicação. Mas ele se transformou antes para depois? Não, foi naquele instante. Em que momento André Luiz, então, demonstrou humildade e arrependimento? Quando ele fez uma prece. Ele não mudou as atitudes. Ele fez uma prece honesta e sincera. Esse foi o sinal. Tanto que quando ele chega lá, depois de resgatado, chega lá no nosso lar, ele era uma pessoa transformada? Não. Não era. Era arrogante, prepotente, eu quero falar com o seu superior, eu sou médico. E foi paulatinamente entendendo que aquele processo precisava mudar. E ele foi, então, entendendo, se transformando e passou a ser esse grande irmão valoroso que nos ajuda bastante. Então, gente, se nós formos esperar, estamos na condição ótima para Deus nos atender, estamos mal, muito mal. Então, isso é diminuir o amor de Deus para conosco. Agora, ele espera que a gente dê o sinal. Qual é o sinal? Sincero arrependimento e verdadeira humildade. Esse é o sinal. Olha a história da túnica nupcial, lá das bodas. Qual era a túnica? A túnica simbolizava o quê? Lá das bodas. Peixinho das bodas. Coração puro. Coração puro, alma. Coração puro. Caridoso. Benevolente. Essas eram as túnicas que tinham que se apresentar. Então, é isso, gente. Não tem outro caminho, não. É isso. Sei que é difícil, não é fácil. Parece fácil, mas a gente sabe que não é. Mas eles estão aqui para nos ensinar. Então, primeiro nós vamos aprender, vamos compreender para iniciar o processo de mudança. Tudo bem? Mas então, é isso que eu estou falando. Assim, eu acho que Deus atende. Ele não só ouve, mas ele atende, na maioria das vezes, sim, porque nós é que às vezes não sabemos interpretar. Eu não estou dizendo que Linda, não quando atende. você está pronta, quando você está pronta. Ele Se você atende. não estiver pronta, ele não vai. Ele até quer te atender, mas você ainda não está pronta para receber. E olha, mais uma coisa, ele até quer te atender, só que você está cega e não está vendo que ele já está te dando. Também tem isso. Eu acho que eu não estou me fazendo entender isso, porque eu acredito nesse Deus que me atende. Mas olha só, você falou que o arrependimento é uma palavra pesada, mas não é. É necessária. É diferente. Enquanto você não aceitar o arrependimento como necessário, no sentido de rever aquilo que está pesando em você, rever aquilo que está gasto em você, trocar de roupa, mudar determinadas situações, o teu presente não vem, porque você está cega e não vai ver. Mas olha só, Angélica, você falou que você conhece, acredita num Deus que compreende. Claro que ele compreende, mais que compreende, ele nos ama.
e por muito nos amar, não vai nos atender naquilo que venha nos prejudicar ainda mais. Lógico, sim, Então, entendo. Então, de novo, a história da cadeirinha de pensar. Por que a gente bota, muitas das vezes, nossas crianças na cadeirinha de pensar? Para que ela possa refletir naquilo que fez e o mal que causou. Qual é a cadeirinha de pensar de Deus? As consequências das nossas ações. E se nós não demonstramos arrependimento, é porque estamos ainda ávidos de repetir aquilo que fizemos de errado. Então, Deus nos manda, sim, auxílio. Qual auxílio? Um esclarecimento, contato com alguém que vai nos falar alguma coisa que vai nos fazer pensar, ou o sofrimento. O sofrimento é uma grande companheira, uma grande amiga para frear os nossos impulsos e nos fazer guinar para um outro propósito na vida. Então, é assim que Deus age conosco. Ele não deixa de nos atender, mas não da maneira que esperamos. Então, se nós estamos insistindo no erro e não nos arrependemos, qual é a resposta que ele vai nos dar? Vai lá, situação difícil, bate na porta da pessoa lá. Ah, vai lá, doença, vai lá, bate na porta da pessoa lá. Olha a oração da mãe, que eu já contei aqui, da mãe de um irmão malfeitor, né? Que ela queria... O que ela pedia a Deus? Deus, me dê a oportunidade de cuidar do meu filho. E o cara envolvido em coisa errada. Teve um confronto, tomou um tiro na coluna, ficou paraplégico. Agora está aí a oportunidade que a mãe pediu de cuidar do filho. Olha como é que Deus nos responde. Respondeu ou não respondeu? Respondeu. Deu a oportunidade dele frear os erros que já estava cometendo e a oportunidade da mãe de cuidar. Então, o amor de Deus é tão gigante que a gente não consegue compreender os meios pelo qual ele age conosco. Mas todas as vezes que ele age em nosso benefício. Com certeza. Então, pronto. Diga, Pedrão. Mauro, eu consegui compreender tudo que foi dito. E, inclusive, tem um livro do André Luiz, que eu não me lembro qual é agora, mas que os espíritos socorristas vão em determinado local, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, e lançam uma rede magnética lá onde estão os espíritos sofredores. E quando ele puxa a rede, somente um vem agarrado na rede, porque realmente, aqui naquele momento ali, houve a humildade daquele espírito para sair do sofrimento que se encontrava e vir agarrado à rede. Isso aí realmente é muito importante. Eu consegui entender. Muito obrigado. Ok, Pedro, obrigado. Se eu não me engano, é Missionários da Luz esse fato aí. Não, Não no fogo purificador, não é não? Da regeneração? Não, é nas Fronteiras da Loucura e não é o André Luiz, é Manuel Filomeno de Miranda. É o livro que ele fala sobre o carnaval, As Fronteiras da Loucura. Não, mas tem um episódio, se não me engano, no Missionários da Luz, que é parecido com isso. Que o André Luiz... Tem no Regeneração. Caminho da Regeneração. Planeta de Regeneração, que o André Luiz, o Manuel Filomeno também narra a mesma coisa. Exatamente. Já li isso também. Eu já li isso também. Não sei se vocês lembram, não sei se usam essa palavra, mas é no dia que acontece no umbral, o fogo purificador, fala dessa rede também. Fogo purificador. Não é? Estava no livro Os Mensageiros. Mensageiros, é isso aí. Está até aqui, do seu lado, é isso mesmo. Ô, Mauro, esse Valdemir tem uma memória, que misericórdia. Só uma coisinha para que você falou aí. Falou 2 vezes e incomodou o psicólogo. Tá bom. Essa coisa de cadeira de pensar. Sim. Quem tem criança educando, não faça isso. Não coloque de castigo e diz que é uma cadeira de pensar. Porque depois pensar vira castigo. Uhum. Ele vai associar, sempre que ele tem que pensar, que ele tem que raciocinar, ele vai se lembrar daquele castigo que ele teve lá atrás. Então, explique por quê. Você vai ficar sem o telefone, vai ficar sem isso, por que você fez isso. Mas não a cadeirinha de pensar, porque isso normalmente não funciona muito bem, não.
Bem lembrado, Valdemir. A gente trouxe o exemplo porque eu, pelo menos, Sim, vivi isso. é. Né? Pois. Então, eu acho que era um símbolo que as pessoas iam associar, mas bem lembrado, Valdemir, é isso mesmo. Bom, pessoal, vamos parar aqui. Na pergunta 659. 659, né? Para Qual o caráter geral da prece? Vamos, então, à nossa prece de encerramento. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Vamos para a listinha. Posso fazer, Mauro? Por favor, Angélica. Eu? Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos por esta noite de estudo, agradecemos a presença dos Espíritos, nossos guias protetores, e pedimos que nos ajude a lembrar do que nós estudamos, meditarmos em tudo que nos foi dito, e que com esse aprendizado nós possamos ser pessoas melhores. Pedimos a proteção para todos os lares, dos amigos aqui presentes. Pedimos que tenhamos uma noite de paz e que durante o nosso sono, se estivermos preparados, nós possamos trabalhar na espiritualidade em benefício daqueles que necessitam. Nós te rogamos, Pai, a sua proteção para todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, por todos aqueles que estão em penitenciárias, cumprindo seus resgates, que todos aqueles que sofrem, Jesus, sejam dos males físicos ou espirituais, possam ser atendidos na sua bondade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo, até amanhã. E vamos pensar aí sobre a questão lá da apometria, tá bom? Para a gente poder ver se vamos fazer aí um dia sobre o tema. Se forem responder, respondam no grupo de convivência, não no grupo de estudo, por favor. Tá bom? Tchau, beijo para todos. Boa noite. Boa noite.